Eles foram uma das maiores civilizações do mundo antigo, e uma importante parte da história bíblica se passa entre eles. Para encontrar as origens dos povos do Planalto iraniano que compuseram a civilização medo-persa, devemos retornar à cultura mãe de todos os povos indo-europeus, com os quais iranianos compartilham uma origem comum. Esta cultura ancestral foi chamada pelos arqueólogos de cultura Yamna, que se desenvolveu nas estepes da Ucrânia, Rússia e países fronteiriços ao Mar Negro e Mar Cáspio. Foi este o lugar onde surgiu o pastoreio do gado, a domesticação do cavalo e o uso de rodas e carroças para transporte de nômades que foram pioneiros no uso dos metais, como por exemplo o bronze. Yamna não era um país, nem mesmo um povo único, mas diversas tribos que compartilhavam aspectos culturais comuns e a partir dali migraram e formaram diversas culturas de povos de pele branca. Algumas destas linhagens foram para a Europa, mas outras percorreram a Ásia Central e chegaram ao Planalto do Irã. A seguir, você vai conhecer como eles se transformaram nos medo-persas. Mas antes, curta e se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como estes e visite nossas playlists para conhecer outras séries aqui do canal, além da série Ancestrais, a série deste vídeo que você deveria assistir na ordem da numeração contida no título dele. Abaixo deste você encontra a bibliografia e os links mais importantes. Ancestrais é uma série de estudos sobre a tabela das nações em Gênesis 10 e conforme nossa proposta aqui no canal, discutimos de forma interdisciplinar os temas sobre 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Este vídeo está repleto de generalizações e simplificações e as imagens são meramente ilustrativas, reinterpretadas fora do seu contexto original. Siga-nos em nossas redes sociais e deixe seu comentário. Uma destas derivações da cultura Yamna foi a cultura Kurgan, ou cultura das catacumbas, que durou até a época correspondente a Abraão da Bíblia, em meados de 1900 a.C., e marcou a Ásia Central com seus enterros elaborados e túmulos em forma de colinas. Mais tarde, um grupo da cultura Kurgan se tornou a cultura da Idade do Bronze, chamada de Abashevo, no vale do rio Volga, ao sul dos Montes Urais. E, finalmente, na época correspondente aos patriarcas bíblicos, no sul dos Montes Urais, entre a Rússia e o Cazaquistão, a cultura Abashevo se transformou na cultura Sintasha, que os historiadores estimam que tenha iniciado os idiomas indo-iranianos, que chamavam-se a si mesmos de arianos, palavra que significa os brancos, como uma autodesignação oposta a outros povos de pele mais escura. Possivelmente tenham sido eles que inventaram a carroça estilo biga, mais tarde amplamente usada nas guerras da Idade do Bronze. No período arqueológico seguinte, chamado de Andronovo, estas culturas prosperam e influenciaram tribos desde os Montes Urais até as fronteiras com a China na bacia do Tarim, nas montanhas Tian Shan, que os turco e mongóis chamam de Montanhas do Deus do Céu, e se elevam a 7.000 metros de altura. Desta forma, neste amplo contexto geográfico, um grupo de povos falantes das línguas iranianas se desenvolveu, sendo representado por diversos grupos neste vasto território, como, por exemplo, os persas, que são os ancestrais dos atuais iranianos, os partas, que eram da região onde hoje é a fronteira do Irã com o Turcomenistão, os bactrianos, que viviam onde hoje é o país do Afeganistão, e seus países vizinhos, as diversas tribos denominadas como citas, como os sarmatas e alanos, que viviam entre a Ucrânia, Rússia
e divisa com o Cáucaso, e ainda a tribo dos Sacas, que foram desde o Mar Cáspio até a divisa com a China e Índia. Entre todos estes povos houveram tribos que migraram para o Planalto iraniano e foram os ancestrais dos medo-persas. Por volta da época em que Moisés escreveu o Gênesis e a Tabela das Nações em Gênesis 10, os iranianos estavam divididos em 2 grupos, sendo um deles mais oriental, que eram os ancestrais dos persas, e originou os hinos védicos conhecidos como Gathas, onde também viveu Zoroastro e se elaborou a religião do zoroastrismo. E o outro grupo, um pouco mais ocidental, onde estavam vivendo os medos, e que, estando mais próximos, interagiram um pouco mais com os assírios, os babilônios, lídios e com os elamitas. De acordo com Heródoto, os medos eram 6 tribos que viviam entre as atuais cidades de Teherã, Isfahan e Hamadan. Entre estas, a mais famosa tribo era a tribo dos magos, que ficaram conhecidos como os magos sacerdotes da religião zoroastrista. Estas tribos evoluíram para o reino da Média, que foi bem registrado na história por seus vizinhos. Os historiadores têm se questionado quem eram estas tribos ancestrais dos medo-persas e onde estavam durante a Idade do Bronze. Os poderosos sumérios de 2000 a.C. foram repentinamente arrasados e dominados por invasores que desceram dos montes Zagros. Historiadores os conhecem por Gutis ou Gutians. Eles dominaram o Império Acadiano e parecem ter dominado o sul da Mesopotâmia e reinado durante o período de algumas dinastias sumérias, sendo finalmente expulsos por Uturrengal de Uruk, que os venceu e os expulsou. Os nomes dos reis Gutis mostram que sua língua não estava relacionada a nenhuma língua da Mesopotâmia. Sua língua parece ser relacionada aos tocarianos da bacia de Tarim, onde foram encontradas aquelas famosas múmias loiras e, como vimos, tem relação com os indo-iranianos. Os Gutis talvez poderiam ser uma tribo de língua indo-europeia ou indo-iraniana arcaica, o que combina muito com a ideia dos filhos de Madai, descritos em Gênesis 10, vivendo entre o território dos semitas. Segundo tradições judaicas apócrifas, Madai, o ancestral dos medos, casou-se com uma semita e foi viver entre os semitas. Conforme assiriólogos e arqueólogos, entre eles o famoso Leonard Woolley, a tradução da palavra Nanrun, usada para descrever a face dos Gutis, poderia ser traduzida como cor clara. Baseado nisso, estes pesquisadores têm assumido que eles eram pessoas loiras de faces pálidas. Aparentemente, os grupos citas de Magog sempre estiveram relacionados aos medos, tanto no estilo de vida equestre quanto na forma de se vestir. Muitos têm apontado os Massagetai como relacionados aos Guti, ou a conexão entre os citas com o estilo de vida dos medos. Heródoto descreve os Massagetai vivendo e se vestindo como citas. Guerreavam a pé ou a cavalo, usavam arco e lança, mas sua arma favorita era o machado de batalha. A indumentária dos medos e sua cavalaria arqueira muitas vezes também é comparada com os citas. Nas crônicas assírias, os Gutis aparecem como medos e o general Gubaru é descrito como um guerreiro do exército de Ciro e chamado de governador Gutian, o que parece ser uma inequívoca conexão entre os antigos Gutis do tempo dos Sumérios e os medos da época posterior, quando viveu Nabucodonosor. Portanto, medos e persas são herdeiros da cultura equestre que veio das estepes asiáticas e subiu para o planalto iraniano. O Irã pré-histórico já registra pinturas rupestres de homens a cavalo datadas de 8000 a.C. A famosa cidade de Suzã
é um sítio pré-histórico de 4.300 anos antes de Cristo, e a cultura Kura-Araxes ia do Cáucaso à Anatólia. Os medos foram guerreiros especializados como cavaleiros, arqueiros e com uma infantaria que portava escudos e espadas. Era a principal cidade dos medos e Deioces foi considerado o primeiro Shah do Irã e unificador deste reino entre 700 e 647. Os medos eram um dos muitos povos iranianos que durante a Idade do Ferro, entre 850 e 500 a.C., foram oprimidos por seus vizinhos, em especial os assírios. Mas e os persas? Então, precisamos voltar àquelas tribos iranianas orientais que vimos no início deste vídeo, que enquanto a Suméria se desenvolvia na Mesopotâmia, estas tribos se expandiam pelo Planalto iraniano oriental como ancestrais dos povos partos, bactrianos, medos e persas. Durante a época do reino de Davi e Salomão, a língua proto-persa estava ainda muito relacionada aos medos, bactrianos e sogdianos. Portanto, os antigos persas e povos iranianos viviam neste espaço entre o Oriente Médio e a Índia, onde hoje estão os países do Irã, Afeganistão e Paquistão. Quando os assírios aniquilaram os elamitas, as tribos persas avançaram ocupando o espaço do antigo país do Elam e assimilando os sobreviventes. Enquanto isso, Ciáxares, 624-585 a.C., segundo Jerônimo, o sétimo imperador dos Medos, entrou em aliança com Nabopolassar, casando sua filha com Nabucodonosor, que era o filho herdeiro de Nabopolassar, e juntos, os medos e babilônios destruíram o Império Assírio. Conta a história de Nabucodonosor que sua esposa, a princesa da Média, sentia saudades de sua terra, e para ela, Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia. Astíages, 596 a 560 a.C., foi o último rei dos medos, destronado por Ciro o Grande da Pérsia, que unificou os reinos medos e persas. Os medo-persas caíram como império diante dos gregos e, mais tarde, fragmentados etnicamente, sofreriam interferência dos romanos, invasões dos mongóis, dos turcos e, finalmente, dos árabes. Na atualidade, o país do Irã é o país descendente dos antigos persas, e diversas tribos reclamam ancestralidade nos medos de Madai, inclusive os curdos, que hoje são um povo sem um território próprio e cujas tribos e lideranças oscilam entre os jogos de poder dos países por onde eles peregrinam. Embora a maioria dos curdos se declare muçulmana, sua religião ancestral, o Yazdani, parece muito com a religião da antiga Medopérsia, o zoroastrismo. O Yazdani usa como símbolo divino um sol de 21 pontas que aparece na bandeira do Kurdistão, símbolo do único Deus, mas também acredita em 7 arcanjos protetores do mundo e na reencarnação à semelhança do hinduísmo. Testes genéticos mostram que todos estes povos curdos, iranianos e outros realmente estão conectados geneticamente e, no final, embora milênios de guerras os destrocem, eles são todos irmãos, inclusive relacionados geneticamente aos europeus. Infelizmente, a violência no Iraque deslocou pelo menos 3 milhões de pessoas, 50% das quais fugiram para as províncias do norte do Iraque, controladas pelos curdos, onde a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, há vários anos opera em acampamentos de refugiados, promovendo educação informal, proteção e restauração de meios de subsistência para as famílias mais vulneráveis do acampamento. Através de professores voluntários e com materiais da Unicef,
a agência também está fornecendo uma refeição nutritiva para cada criança que frequenta o programa e organiza atividades recreativas para 400 crianças. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Internacional é o braço humanitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para obter mais informações e conhecer o lindo trabalho desses voluntários ajudando pessoas vulneráveis, entre no site da adra.org e conheça um pouco mais a respeito do ministério deles. Diante da guerra, a resposta do verdadeiro cristianismo é salvar e servir, advogando que a paz começa por onde está o objetivo da nossa série de vídeos aqui no canal, que é compreender que, no final, somos todos irmãos, filhos longínquos dos mesmos ancestrais. A dor, o sofrimento, é nitidamente, em todas as civilizações, o fruto de séculos de guerras movidas por ganância, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de nos tornarmos mais sensíveis com as vítimas e desenvolvermos o melhor de nós ao servirmos o nosso próximo, independente da religião que ele tenha. Em cada cenário de injustiça e miséria, você pode encontrar uma briga que começou em algum ponto distante da história entre dois irmãos. E mesmo próximo a você, está uma oportunidade de você salvar e servir os que sofrem. Experimente por você mesmo servir ao seu próximo e ver que frutos isso produz na tua própria vida.